Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React e na aula de hoje nós vamos fazer um resumão sobre componentes de classe. Vamos entender em um componente tudo que nós aprendemos e construir um componente que vai servir como base para todos os outros componentes que a gente for trabalhar. Vamos lá então? Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui em componentes, eu vou criar um componente aqui, eu vou chamar aqui, ó, novo arquivo, base classe.js, base classe, certo? E aqui nós vamos construir um componente que vai servir de base, tá? Vai servir de guia de tudo que nós aprendemos basicamente até então sobre componentes de classe. Então olha só, vamos começar a criar aqui, ó, export default class, o nome da classe que no caso é base classe, extends react component, beleza? Joia. Ok, já tá ali o import react from react. Construtor é aquele método que é chamado automaticamente quando eu defino um componente dessa classe, beleza? E nós usamos aqui, quando a gente está usando props, tá? Interceptando props, o que a gente não pode esquecer? De implementar o super. O que é o super? Aqui é props, né? O que é o super? Ele chama a classe, a super classe que essa classe está estendendo. Então ele vai chamar aqui, vai passar o props para a super classe component que essa classe está estendendo. Então quando a gente usa props para funcionar, a gente tem que fazer a chamada do super e passar o props para a super classe. Senão não vai funcionar. Então o super aqui, já vamos colocar o super também. E aqui vem o resto das instruções do construtor, tá? Instruções do construtor. Lembrando que eu preciso trabalhar com super props somente quando a gente estiver utilizando aqui, fazendo a passagem de props, utilizando a captura de props desse componente. Beleza? Então já temos aqui. O que mais que a gente pode falar de básico aqui, da estrutura básica do nosso manual de componente? State. Quando a gente estiver trabalhando com state, como que a gente trabalha? Como que a gente cria os states aqui? This.state. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, canal. Tá? Vou colocar o mesmo conteúdo aqui, ó. CFB cursos. Curso. React, ano, só isso, não colocar ano não, beleza? Então aqui, e aqui a gente vai implementando os nossos states, certo? Aqui dentro da nossa, do nosso construtor. Então quando eu quiser trabalhar com state em componente de classe, essa é a forma que a gente cria os states. A gente tem que observar também que quando a gente quiser manipular um state, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que chamar o método setState, ok? Então vamos criar um método aqui que vai ser, por exemplo, ligar, definir curso, setar nome, vamos colocar um state melhor aqui. Status, não, andamento, quantidade, porcentagem concluído. Deixa eu ver, tô meio confuso aqui. Ativo, se o curso está ativo ou não, né? Não vou dificultar muito não. Ativo, e eu vou definir ele aqui como true, beleza? E aí vamos criar um método para manipular aquele state. Como é que a gente trabalha? Vou colocar aqui, ó, ativar, desativar. Certo? Beleza. Então a gente tem que chamar o setState, ok? Então this.setState, e aí no setState eu passo aqui uma arrow function,
onde vai receber o state e aqui a gente manipula o state que a gente quer trabalhar. No caso, o state ativo. E o que eu quero falar? Eu quero falar que ele recebe not ativo. State, né? State not state ativo. Beleza? Então, quando eu quiser manipular um state, tá aqui a forma correta que a gente faz essa manipulação de state. Tem o método render, que faz parte do ciclo de vida, certo? Que a gente também tem que implementar. Então, render, e aqui é o conteúdo desse componente. Então, um return, aqui dentro do return, a gente implementa o que o nosso componente vai retornar, tá? Vamos colocar um H1 aqui, ó. Componente de classe. Beleza? O método render é o que, no final das contas, o componente vai retornar. Então, esse aqui, nós estamos construindo aqui o manual, certo? Do nosso componente de classe. O que mais a gente pode falar aqui? O uso de props. Por exemplo, vamos associar um props aqui a um state. Por exemplo, nome, tá? E eu quero associar o state nome, um nome que está vindo aqui em props. Então, this.props. Nome aluno, tá? Sei lá, vou deixar nome aluno aqui. Então, eu estou associando ao state nome inicialmente um conteúdo de props que está vindo aqui, nome aluno, que está sendo passado por esse componente. Beleza? E se eu não quiser associar o state, quiser associar uma variável normal? Beleza, mesma coisa. This status. Ok? Está vindo aqui do props. Então, this props.status, certo? Então aqui eu estou pegando o props nome aluno, que vai ser enviado para o componente, armazenando no state nome, e aqui eu pegando o props status, que está sendo enviado aqui para o componente, armazenando aqui na variável status. Embora isso aqui não seja necessário, tá? Se eu quiser trabalhar diretamente com props, eu não preciso armazenar em uma variável, eu trabalho diretamente com this props, beleza? Mas só para constar ali que a gente tem essa possibilidade também. Que mais? Podemos fazer a bindagem, né? Bindagem, se eu quiser bindar o ativar, desativar, para ficar mais fácil a chamada. Então a gente faz assim, ó, vou criar uma função ativar AD, ativar, desativar, tá? Vou falar que vai receber ativar, desativar, ponto bind, ponto this, beleza? Então aqui eu fiz a bindagem do ativar, desativar. Quando eu quiser chamar esse método, basta eu chamar o AD, beleza? E nem precisa de arrow function na chamada ali, não. Então eu fiz essa bindagem aqui com esse método. A vantagem é que isso aqui fica mais simples, né? Eu posso utilizar esse modo de chamada aqui de uma maneira mais simples, certo? Mas deixa desse modo aqui que eu quero que vocês gravem esse modo aqui, que é um modo bastante seguro, tá? Da gente utilizar, da gente fazer a atualização de state. E por fim, nós podemos implementar aqueles outros métodos de ciclo de vida que são muito importantes. O component did mount, que é quando o componente é montado, console log o componente foi criado, certo? Tem o component did update, que é quando o componente é atualizado. O componente foi atualizado. E também o component will unmount, quando o componente é removido. O que eu quero fazer quando o componente for removido? Certo? Então, só lembrando aqui, ó, isso aqui é a bindagem,
bindagem, tá? Aqui state, uso de state. Quando a gente estiver usando props, a gente chama o super, tá? Para permitir o uso de props, ok? Quando o componente, depois de tudo realizado, o que ele vai ser renderizado? Lembrando que ele chama o render e depois chama esses camaradas aqui, os métodos de ciclo de vida, tá? E que mais? Acho que aqui já está interessante, ó. Tá bom, já é um manual bastante interessante aqui, ó. Vou colocar função para manipular state, tá? Podemos colocar aqui, ó, um button, finalizar aqui, ó, um button on click, igual ativar, desativar. No caso eu vou chamar this AD, ok, ativar, desativar, certo? Lembrando que esse aqui é por bind, tá? Aqui não é esse tipo de comentário porque tá no render. Então, esse aqui, ó, posso fazer assim, chamada da função com bind. Se eu não tiver o bind, o que está acontecendo aqui? Button this, ativar button. Tá, ok. Deixa eu tirar aqui. E não, ok, nada. O que está acontecendo aqui? This, né? Vai ser isso aqui, ó. Aqui. Tá, só para vocês entenderem aqui, ó. Esse aqui é combine, tá até chamando o AD aqui, né? Então fica claro ali, ó. E aqui é quando a gente não está utilizando a bindagem, tá? Utilizando a bindagem sem utilização da bindagem, ok? Então olha só, já tem aí um componente de classe, um manual de utilização de componentes de classe, tá aí pronto para vocês, beleza? Com tudo que nós vimos aí até então sobre componentes de classe, certo? Pausem o vídeo, copiem aí esse código aqui. Eu posso até tentar deixar esse código nos comentários, tá, do vídeo. Não sei se eu vou conseguir por causa desse monte de código aqui, mas eu tento colocar isso aqui nos comentários do vídeo, tá? Na descrição do vídeo para vocês tentarem copiar aí, ok? É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.